pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre ser seletivo nas suas escolhas, na sua vida e em relação à ansiedade, tudo isso em relação à ansiedade. Se você tem assistido os vídeos do canal ou se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do canal Estela Jesus, e se você gostar, se você tem gostado do nosso conteúdo, eu peço que você deixe um like, que você compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas. E se você quiser, também eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no canal. Então vamos conversar um pouco sobre ser seletivo. O que significa isso em relação à ansiedade? Tem muito a ver. E eu vou falar um pouco a respeito de mim. Eu lembro assim que todas as coisas que afetam a pessoa, o ser humano normal, isso, com ou sem ansiedade, eles entram através dos nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. E eu lembro de algumas coisas, né, quando eu estava no auge das crises, que me perturbavam, que me faziam muito mal em relação à ansiedade, que aumentava demais, que desencadeava crises e tudo mais. Uma delas, que é a primeira que eu vou compartilhar com vocês e que eu tenho certeza que vocês vão se identificar com elas. Por exemplo, histórias ou conversar com pessoas que ficam falando muito sobre doenças, sobre problemas físicos, sobre problemas psicológicos, sobre qualquer problema no corpo da pessoa. Eu lembro que se eu ouvisse qualquer história que qualquer pessoa estava doente, estava sentindo qualquer coisa, por exemplo, se eu escutasse que uma pessoa tinha tido um ataque cardíaco, que ela sentiu isso antes de ter tido o ataque, eu lembro que eu sentia exatamente tudo aquilo. Só que para mim, na época, eu não tinha entendimento que eu deixava aquilo entrar. E eu escutava essas conversas, né? Porque como eu tinha muitos sintomas físicos, eu me identificava quando as pessoas diziam que elas sentiam isso, sentiam falta de ar, então estavam doentes disso. Sentiam dor no peito, desconforto no peito, estavam doentes daquilo. Ah, elas estavam com uma dor nas costas, era tal doença. Porque as pessoas, geralmente, elas têm alguma coisa, um palpite para te dar sobre aquilo. E na época, como eu estava muito insegura, né, e aí eu não tinha assim o acesso como a gente tem na internet hoje em dia, né, como as coisas funcionam tão rápido e tantas informações, e eu lembro que às vezes eu prestava muita atenção, não que eu fosse procurar, mas eu prestava atenção nas pessoas e falasse de doença, de problema, aquilo já, né, parecia que ligava uma anteninha e eu prestava atenção naquilo e podia escrever, gente, que eu sentia tudo aquilo que a pessoa passou. Então eu acreditava piamente que aquilo estava acontecendo e que eu estava doente daquela coisa que a pessoa teve, né, e tudo mais. Então eu quero dizer para vocês, seja seletivo nas suas conversas. É o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês hoje. Seja seletivo. Não converse com qualquer pessoa, não converse sobre qualquer assunto. Escolha com quem conversar e o que conversar. Se aquilo não te trouxer benefício, se não te fizer bem, se não for uma coisa boa para você, que vai te trazer vida, que vai te trazer paz, que vai te trazer alegria, que vai fazer com que você mude a tua maneira de pensar para uma maneira correta de pensar, que vai te trazer, que abra a tua visão de uma maneira de você enxergar as coisas de uma maneira melhor, que te faça com que você se veja de uma maneira sadia e tudo mais, e principalmente que te levem para mais perto de Deus, aquela conversa não serve para você. Então, assim, para que você vai gastar seu tempo, né, ouvindo coisas que não vão te fazer bem? Ao contrário, vão te fazer mal. Porque daí você vai sentir uma porção de coisas, né? Eu escutava qualquer assunto. Por exemplo, outra porta, né? Que pode ser que nem... Hoje em dia eu não digo tanto a TV aberta, mas as pessoas assistem muitos filmes, muitas séries,
tem muito acesso a conteúdo da internet, né? Muitos vídeos do YouTube, tudo mais. Daí você entra nas plataformas, também tem vídeo de tudo, tudo misturado ali. Então, seja seletivo naquilo que você está vendo. Começou a assistir um filme, aquilo não está te causando um nervosismo, uma angústia, sabe? O teu pensamento acelera, você começa a imaginar um monte de coisa, te dá mal-estar, sabe? Te traz à memória coisas que não são boas. Desliga, a gente tem esse poder, né? O eletrônico, né? Seja lá a internet, o que for, aquilo não tem domínio sobre você. É você que deve dominar sobre as coisas. Então, seja seletivo. A ansiedade, ela precisa ser alimentada para ela crescer. Ela precisa de comida, né? Como se fosse comida que a gente come para manter o nosso corpo, né, saudável. É a mesma coisa, só que no sentido que ela se alimenta daquilo que não presta, né? Daquilo que não é bom. Então, seja seletivo nos seus programas, seja seletivo em tudo que você assiste, né? Você pode dizer para alguém que está do seu lado, eu não quero mais ver isso, né? Você não é obrigado a assistir uma coisa que você não queira. A outra coisa que é muito importante, a leitura, né? Eu gosto muito de ler, né? Muito mesmo, gosto de ler. E eu lembro assim que eu lia tudo, tudo, absolutamente tudo que viesse, né? Hoje em dia não tem tanto jornal, mas se tivesse jornal, eu lia jornal, eu lia revista, coisa que também o pessoal não usa tanto, ficou tudo muito direto na internet, né? Então, eu lembro que aparecia, eu lia. Então, nem tudo, né? Nem toda leitura, ela é boa. Também é uma maneira de você se alimentar bem ou mal. Então, seja seletivo naquilo que você lê também. Não leia qualquer coisa. Não gaste seu tempo assistindo vídeos aleatórios que não vão te levar a lugar nenhum, né? Você poderia estar fazendo alguma coisa boa para você, né? Que fosse saudável, ou mesmo uma diversão, ou mesmo descansar, ou mesmo não fazer nada, gente. Outra coisa que eu quero falar para você, seja seletivo em relação ao seu tempo de lazer. Veja só, nós trabalhamos muito, né? A maioria das pessoas trabalha 8 horas, às vezes 10 horas, mas o tempo de descanso durante o dia, às vezes é de 1 hora, 2 horas, o tempo que a pessoa para. Então, nesse período, se você quiser fazer nada nesse período, descansar, faça, né? Não se sinta culpado. Seja seletivo também no seu tempo de lazer, no seu tempo de descanso. Às vezes você não quer ver tela, né? Você não quer ver televisão, não quer ver celular, não quer ver nada, né? Eu vejo por mim, como eu trabalho, a maioria das aulas que eu dou é tudo pelo computador, então o que acontece? Às vezes eu não quero nem ver computador na minha frente depois, porque realmente a gente se cansa de ficar muitas horas na frente da tela. E em relação à ansiedade, é a mesma coisa, né? Então seja seletivo. Eu tinha assim um problema tremendo, gente. Eu achava que era errado eu, tipo, sentar no sofá e ficar parada sem fazer nada. Eu achava que aquilo era errado. Eu fui criada de uma maneira que eu tinha que ser o tempo todo produtiva, né? Então, assim, eu tinha sempre que estar fazendo alguma coisa e eu me cobrava muito, eu sempre fui muito exigente comigo mesma. Ainda sou, só que não do jeito que eu era antes, que me fazia mal. Eu tinha que fazer tudo na perfeição, sempre certo, né? Nunca dar problema para ninguém, resolver todas as coisas da maneira melhor e mais rápida possível. Então, assim você vai aprendendo a se cobrar. Seja seletiva. Ó, vou falar sobre isso também agora, em relação aos seus pensamentos, né? Não é porque você pensou que aquilo é realidade, não. Às vezes vem um pensamento assim: nossa, mas você vai ficar aí parada? Você tem tanta coisa para fazer. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo tem muitas coisas para fazer o tempo todo. Mas vou falar para vocês, seja seletiva em relação à sua casa também, aos cuidados com a sua casa. Se você é mulher, se você é homem, se você é um homem que ajuda a sua mulher em casa, isso é tão abençoador. Ajude a sua esposa a manter a casa, né, pelo menos organizada,
isso vai dar a possibilidade para ela e para você de desfrutarem mais tempo juntos, né? Às vezes ficarem os dois sentados no sofá ou deitados na cama, de perna para cima, pensando em nada, ou quietos, ou conversando, ou dando risada, ou fazendo o que vocês quiserem, mas tendo um tempo de lazer, que todo mundo precisa disso. Então, seja seletivo em relação ao seu tempo. Muitas vezes é necessário dizer não, não, eu não quero, não, eu não vou, e não é errado. Você está apenas cuidando, né, selecionando aquilo que você quer para você. Então são coisas simples. Se você mantém sua casa organizada, de uma maneira, claro, louça sempre vai ter, comida para fazer, mesmo que você pegue comida de fora, vai ter que juntar os lixos, vai ter que limpar a mesa ou lavar uma louça, né? Então são coisas, atividades normais, lavar roupa e tudo mais, são coisas normais do dia a dia, mas o que eu quero que você entenda, você não se sinta constrangida ou pressionada, ou constrangido ou pressionado a de repente sentar no sofá, sabe? Pegar uma cadeira, pôr uma almofada, esticar suas pernas e ficar quieto ou quieta sem fazer nada. Eu tinha problema com isso. Eu me sentia culpada, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Eu sempre fui muito assim, que eu tinha que fazer tudo, tinha que estar tudo muito certo na minha vida, muito em ordem, sabe? Parecia que eu tinha que ter um controle assim. E eu aprendi, infelizmente, né, ou felizmente, senão eu não estaria aqui, né, para falar com vocês, que eu aprendi que não funciona, as coisas não funcionam assim, né? Então, você vai vendo que você não tem controle, né, das coisas e muito menos das pessoas. A outra coisa, seja seletivo em relação às suas amizades. Perceba, gente, olha, comece a identificar quem está do seu lado, né? O que essas pessoas falam para você? Como elas reagem em relação a você? Elas te procuram? Elas perguntam como você está? Elas te escutam? Elas vão te ver quando você precisa? Elas te estendem a mão quando você precisa delas e elas podem te ajudar? Como elas reagem? Elas estão com você quando você chora, quando você está angustiado? Elas têm uma palavra de ânimo para te dar? Como são as suas amizades? Seja seletivo em relação a isso. Os amigos não se conhecem na hora do riso, da alegria, da bagunça, mas é na hora que você não está bem, que você não tem ninguém, é numa hora às vezes que você está precisando de alguma coisa até financeiramente e você precisa que alguém te estenda a mão. É nesse momento que se conhecem os amigos, né? Aqueles que estão conosco, aqueles que seguram a mão, aqueles que sorriem conosco quando nós estamos sorrindo, mas também que choram quando nós estamos chorando. Você tem esses amigos do seu lado, ou você tem um amigo, pelo menos uma amiga do seu lado, né? É muito importante porque essas pessoas, elas podem te ajudar a ter um suporte emocional, né? Para você ir vencendo cada uma dessas etapas da ansiedade e saber que você não está sozinho, que tem alguém que você possa contar. Pessoas que te deprimam, te coloquem para baixo, né? Não te elogiem, não fiquem felizes com você. Eu penso assim, talvez eu não tenha me expressado bem. Rir com os que riem, chorar com os que choram, no sentido de você ter empatia com a pessoa, entendeu? Mas depois disso, você sempre, né, se você é amigo ou amiga, você ter uma palavra de ânimo e você fazer algo concreto pelo seu amigo, pela sua amiga. Por exemplo, você pode estar vendo esse vídeo hoje e você não sofre de ansiedade generalizada, nem tem crise de ansiedade, nem nada. Mas você conhece alguém que tem. Então, o que eu quero falar com você? Seja empático, mesmo sem você sentir aquilo que a pessoa está sentindo, sem você saber sequer como ela está sentindo. Às vezes, a pessoa só precisa falar, ou às vezes ela não quer nem falar, ela só quer que você fique do lado dela, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, seja seletivo com as pessoas que você se relaciona. Muitos relacionamentos tóxicos, ruins, somos nós mesmos que permitimos, né?
Somos nós que abrimos a porta da nossa casa para pessoas que não vêm para agregar, né? Que elas vêm para desmanchar, para fazer confusão. Então, perceba, né? Quem são as pessoas com que você se relaciona. E então é isso, o vídeo de hoje é sobre isso, né? E no próximo vídeo eu vou continuar conversando com vocês. Espero que tenha sido uma bênção, né, para vocês essa palavra. E eu quero deixar um versículo para vocês hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Está em Números 6, do 24 ao 26. Que o Senhor te dê a paz, que excede todo entendimento. Que a graça dele superabunde na tua vida e da sua família, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.